Fala, galerinha! Vamos conversar um pouquinho sobre segundo reinado? Custa nada, né? Vê só, o que é que vai ser o segundo reinado, minha gente? O segundo reinado vai ser o governo de Dom Pedro II. Tem algumas coisas que você vai ter que se lembrar. Aqui a gente já vai falar de uma forma mais longa, porque o segundo reinado ele dura quase 50 anos. Ele vai de 1840 até o dia 15 de novembro de 1889, ou seja, dura 49 anos, pessoal. Então, assim, vai acontecer muita coisa. Então, para você poder organizar um pouquinho os seus estudos, vamos de parte a parte. Como é que foi a política interna do segundo reinado? A política interna do segundo reinado, ela começa com Dom Pedro II precisando mostrar que era ele que mandava. Não se esquecer que a Constituição de 1824 dava ao imperador aquilo que a gente chama de poder moderador. E esse poder moderador coloca o imperador em condições de fazer literalmente qualquer coisa. A gente vai ter o período da eleição do cacete. O que é que vai ser a eleição do cacete? Quando liberais e conservadores brigarem nas eleições de 1842 no Rio de Janeiro. Massa. Toda vez que um cara chegava para votar num membro do Partido Conservador, os liberais recebiam ele a porrada. Por isso, eleição do cacete. Emília, como é que o cara sabia que ia votar num membro do Partido Conservador? Na época não tinha eleição para imperador, é óbvio. Mas tinha eleição para deputado e para senador. E a eleição era aberta. O cara ficava sentado, o mesário ficava sentado, e aí você chegava próximo ao mesário e dizia, ó, eu voto em fulano, falava em voz alta. Então, como você falava em voz alta em quem você estava votando, todo mundo tinha como saber em quem você votou, ok? Então, por causa disso, a gente vai ter... toda vez que um cara chegava para votar num conservador, os liberais recebendo ele a porrada. Por causa disso, eleição do cacete. Como é que Dom Pedro II resolve essa eleição do cacete? Dom Pedro II resolve essa eleição do cacete criando o que a gente vai chamar de parlamentarismo brasileira, ou parlamentarismo às avessas. O que é isso? No mundo todo, onde existe um parlamentarismo, o parlamento governa e o imperador ele é só uma figura simbólica. Na Inglaterra, assim, por exemplo, a rainha da Inglaterra é uma figura simbólica e o parlamento manda. No parlamentarismo às avessas aqui no Brasil, ou parlamentarismo brasileira, o parlamento fica de enfeite e quem manda, quem cria a lei, quem governa vai ser o imperador. Tá massa? Então veja que Dom Pedro II ele já vai se impondo. Também vai ter a praieira aqui em Pernambuco. Na praieira aqui em Pernambuco, Dom Pedro II ele vai ser obrigado a enfrentar um movimento separatista organizado por pernambucanos, organizado no Jornal da Praia, que ficava na Rua da Praia, tá massa? E aí, por causa disso, o nome Praieira, tá bom? E graças à Praieira vai haver uma grande contestação. Na verdade, é a última contestação que vai acontecer no período imperial brasileiro, a última contestação das províncias, tá? E aí Dom Pedro II se impõe de forma muito violenta, matando diversos dos seus opositores aqui em Pernambuco e exilando outros opositores também. Bom, o que é que você pode se lembrar na questão da política externa? Na política externa, você pode se lembrar da questão Christie, que vai ser uma questão diplomática, que vai acontecer no Brasil na década de 1860, que é a questão Christie, quando marinheiros ingleses vão ser presos aqui no Brasil, e a Inglaterra vai exigir a volta desses marinheiros lá para a Inglaterra. Mas, assim, isso vai gerar um rompimento diplomático entre brasileiros e ingleses. Massa, o embaixador da Inglaterra vai embora daqui do Brasil, o embaixador do Brasil vai embora da Inglaterra, mas isso não vai demorar muito tempo, vai terminar com um pedido de desculpas por parte do governo brasileiro para poder voltar a ter relações diplomáticas com a Inglaterra. Então a questão Christie você pode se lembrar. A outra questão que você pode se lembrar, aí da política externa, essa daí é gigante, que é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela acontece entre 1865 e 1870, tá? 5 aninhos de guerra. O que é que vai ser a Guerra do Paraguai? Em 1811, o Paraguai fica independente, passando a ser um exportador de tecnologia. O Paraguai vendia a sua tecnologia para o restante do mundo. Só que como o Paraguai não tinha saída para o mar, o Paraguai tinha dificuldade de mandar os seus produtos industrializados para a Europa. O Paraguai mandava os seus produtos industrializados para a Europa via Argentina, passando pelo Rio da Prata. Quando a Argentina percebe que os produtos paraguaios estão fazendo concorrência com seus produtos lá na Europa, o que é que a Argentina faz? Paraguai, ó, tu não pode passar por aqui mais não. Tu vai ter que dar um jeito, passar por outro lugar. E aí o Paraguai tenta passar pelo Brasil. Só que Dom Pedro II impede. Quando Dom Pedro II impede a passagem dos produtos industrializados paraguaios para o Oceano Atlântico, o Paraguai começa a passar de forma clandestina, pessoal. E aí quando o imperador, quando o governo brasileiro descobre que o Paraguai passa de forma clandestina os seus produtos
pelo território brasileiro, aí a gente vai ter decretado a Guerra do Paraguai. O que é a Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai vai ter como motivo a busca do Paraguai por saídas para o Oceano Atlântico, massa, e a gente vai ter a Guerra da Tríplice Aliança versus o Paraguai. Quem é a Tríplice Aliança? Não se esqueceu, a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. Os três países, eles se unem contra o Paraguai. Então a Guerra do Paraguai é a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, versus o Paraguai. Fica parecendo até que o Paraguai, ele tá numa situação como é que eu posso dizer para você, de desvantagem, mas não tá. Não se esqueça que o Paraguai tem o dobro de soldados de Brasil, Argentina e Uruguai junto, a ponto do exército brasileiro começar a usar escravos, tá bom? Como uma forma de completar o exército, de fazer número para que o exército brasileiro tenha mais. Não se esquecer da ação do Duque de Caxias, massa, a ação do Duque de Caxias que ganha a Guerra do Paraguai, ok? E quais vão ser as consequências da Guerra do Paraguai? Primeira consequência da Guerra do Paraguai, ó, empobrecimento do Paraguai. O Paraguai vira o vendedor de muamba que é hoje por causa da Guerra do Paraguai. Deixa de ser um exportador de tecnologia e passa a ser um vendedor de muamba, um país muito pobre. Segunda consequência da Guerra do Paraguai, endividamento de todos os participantes. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai vão ficar endividados, pegando dinheiro emprestado com quem? Com a Inglaterra. Por isso que eu costumo falar que o único país que se deu bem com a Guerra do Paraguai de verdade vai ser a Inglaterra, porque a Inglaterra empresta dinheiro para todo mundo, massa, e recupera com juros altíssimos, tá bom? Terceira consequência da Guerra do Paraguai. Os militares passam a ganhar status no Brasil. Eles passam a exigir participação política no Brasil. Ser militante da Guerra do Paraguai era de segundo escalão, até de terceiro escalão. Não era visto como se fosse nada. Após a Guerra do Paraguai, os militares ganharam moral e passaram também a exigir participação nas decisões políticas. Quarta consequência da Guerra do Paraguai. A quarta consequência da Guerra do Paraguai vai ser que os militares, eles também vão começar a ficar simpáticos à causa abolicionista. Lembra, os escravos não foram lá fazer número no exército? Então os militares pensaram, peraí, pô, se esses caras ajudaram a gente aqui na guerra, agora a gente também quer ajudar eles a acabar com a escravidão. Então não se esquecer aí da Guerra do Paraguai. Outra questão que você pode se lembrar também do Segundo Reinado vai ser a questão da Lei das Terras. A Lei das Terras que obriga que todo mundo tenha a escritura do seu terreno. Só que a escritura precisava ser comprada junto ao Estado. E nem todo mundo tinha dinheiro para comprar essa escritura. Isso vai fazer com que as pessoas que tenham dinheiro consigam comprar a escritura dos seus terrenos, mas as pessoas que não têm dinheiro nenhum não consigam comprar a escritura do seu terreno. E aquelas pessoas, pelo fato de não conseguirem comprar essas escrituras, elas vão começar com o tempo a terem que abandonar uma terra que era delas há muito tempo, há 200, 300 anos. A Lei das Terras, pessoal, ela vai fazer com que a estrutura fundiária brasileira, ou seja, a distribuição de terra brasileira, seja uma distribuição desigual. Uns com muitas terras e a grande maioria com terra nenhuma. Tá massa? Outra coisa de Segundo Reinado que você vai ter que se lembrar vai ser a questão da luta pela abolição, pelo fim da escravidão. A luta pela abolição vai começar por causa de pressões inglesas. A Inglaterra, ela começa a Revolução Industrial e para poder vender máquina pelo resto do mundo, ela começa a pressionar para que a escravidão acabe, tá bom? Quem tem escravo não precisa de uma máquina, né, minha gente? Então a Inglaterra pressiona o mundo todo para que o mundo todo acabe com a escravidão por razões econômicas. A Inglaterra precisava vender máquina. A Inglaterra precisava estimular o crescimento da Revolução Industrial, tá bom? Prova viva de que os ingleses não estavam muito preocupados com causas humanitárias vai ser o ano de 1832 e a aprovação da Lei Bill Aberdeen. A Lei Bill Aberdeen vai ser uma lei que permite que navios ingleses possam derrubar qualquer navio negreiro no mundo inteiro. Vê, eu posso derrubar, eu posso afundar o navio negreiro. O negro vai morrer afogado. Então eu não estou preocupado com esse negro. Eu só estou preocupado se esse cara não vai chegar no destino dele. O Brasil, para poder dar uma satisfação para a Inglaterra, para poder mostrar para a Inglaterra que queria acabar com a escravidão, começa a fazer algumas ações que a gente vai chamar de leis para inglês ver. Primeira, 1850, Lei Eusébio de Queiroz, não esquecer dessa. A Lei Eusébio de Queiroz extingue o tráfico negreiro, ou seja, os escravos não podem mais chegar nos portos brasileiros. Mas isso não quer dizer nada, porque quem é escravo aqui continua sendo o quê? Escravo. Massa. E quem é filho de escravo continua sendo o quê? Escravo.
tá? A segunda lei para inglês ver vai ser 1871, a lei do ventre livre, ou lei Rio Branco, como você quiser chamar. A lei do ventre livre, ela liberta escravos recém-nascidos a partir de 1871. Ou seja, se o filho de escravo nasce a partir de 1871, ele nasce livre. Só que isso não quer dizer nada. Por quê? Porque esse menino, ele vai ter que estar próximo dos seus pais. E para estar próximo dos seus pais, ele vai precisar estar na propriedade. E para estar na propriedade, vai ter que trabalhar como o quê? Como escravo. A outra lei para inglês ver vai ser um pouco mais na frente, 1885, a lei Saraiva-Cotegipe, mais conhecida como lei do sexagenário. A lei do sexagenário vai ser a lei que liberta da escravidão os escravos que completavam 60 anos. Mas você sabe, a galera tá de brincadeira, né? Qual era o escravo que completava 60 anos, quando a expectativa de vida no Brasil na época era de 50 anos? Tá massa? Então, assim, dificilmente um escravo chegava aos 60 anos, ou quando chegava muito velho, e ele basicamente era descartado pelo seu dono. Então vejam que vai ser um conjunto de 3 leis para inglês ver, ó. Lei Eusébio de Queiroz, lei do ventre livre, lei do sexagenário. Mas as pressões inglesas continuam até o dia 13 de maio de 1888. No dia 13 de maio de 1888, a gente vai ver a princesa Isabel assinando a Lei Áurea. A Lei Áurea vai ser aquela lei que liberta todos os escravos dos seus cativeiros. Massa? Da sua escravidão. O problema é o que fica depois. Como é que fica esse escravo, pessoal? Será que esse cara que foi liberto da escravidão, ele conseguiu ter uma cidadania digna? Ele conseguiu sequer ser um cidadão incluído dentro da sociedade? Essa é uma discussão que é importante que se faça. Tá massa? Mas é uma discussão que a gente vai fazer nas próximas aulas. Sobre Segundo Reinado, é um apanhado, é basicamente isso que você precisa se lembrar. A gente volta com outros vídeos, beleza? Abraço, tchau.